E aí, pessoal? Eu sou o professor André Cardoso, vou dar início à disciplina de atletismo. Nós vamos ter uma sequência de vídeos sobre a disciplina de metodologia do ensino do atletismo. Vamos lá? Atletismo como esporte base. Então, o atletismo ele é a base para todos os esportes, porque ele trabalha os fundamentos bases, que são saltar, correr e lançar. Então, qualquer esporte que você pratica, você salta, corre, lança. E o atletismo nada mais é do que ele trabalha nesses fundamentos básicos. E vamos conhecer um pouco o que é o atletismo. O atletismo é um esporte que reúne diversas provas, tais como pista, campo, provas combinadas, pedestrianismo, que é as corridas de rua, né, rua de pedestre, a marcha atlética e ainda as corridas em campo e na montanha. Bom, antigamente o atletismo tinha um caráter religioso, né, com as Olimpíadas, a gente vai ver mais adiante. As competições duravam, durante a antiguidade, traziam um caráter religioso, muito ligado à mitologia e contemplação dos deuses, né? Zeus, por exemplo, né? Era em honra a Zeus. Então, segundo a lenda, Hércules plantou uma oliveira. Dessa oliveira se tiravam os ramos dos vencedores. Então, os vencedores ele ganhavam esse ramo de oliveira. Já na era moderna, passou a ter um caráter mais laico, assumindo um caráter exclusivamente esportivo, mas com foco competitivo. Muito se deve isso ao Barão de Coubertin. Vamos ver um pouco dessa histórica evolução do atletismo, ligado a alguns fatos, a alguns anos. Então, 1225 a.C., aproximadamente, realizava um conjunto de 5 provas: corridas, salto em distância, lançamento de dardo, lançamento de disco e altura. Em 1200 depois de Cristo, na Grécia, ocorriam as corridas de fundo junto com outras disputas que não são de atletismo, como corrida de arma, corrida de bigas, lutas e outras. Isso em homenagem a Zeus, como a gente viu anteriormente. 786 a.C., primeira prova olímpica, uma corrida de 200 metros, essa corrida chamava Station, que se deriva o nome de estádio. E 394 depois de Cristo houve a interrupção dos Jogos Olímpicos. Esse fato se deve ao imperador romano, que se converteu ao cristianismo e, por pressão da Igreja Católica, interrompeu os Jogos Olímpicos por ser uma manifestação, né, dito, a Igreja falava que era uma manifestação pagã, né, de paganismo. Já no século XVIII houve o retorno do atletismo moderno, né, graças ao Barão de Coubertin. 1896, competição de estádio, né? Corridas, saltos, lançamentos e combinadas, como a gente já vê hoje em dia. 1910, primeiras competições de atletismo no Brasil, sob a responsabilidade da CBD, Confederação Brasileira de Desporto, né? Antiga CBD. 1912, houve a criação da IAF, então se chamava Federação Internacional de Atletismo Amador. Em 1914, a CBD se filia-se à IAF, em competição com 10 provas. Em 1920, o atletismo chega no Rio de Janeiro, em São Paulo. É criado o Paulistano, o primeiro estádio de atletismo no Brasil. E com isso houve um aumento da prática, né, do atletismo no país. Em 1923, fundada a Federação Paulista de Atletismo. Então foi a primeira federação do país. Em 1924, 8 atletas brasileiros disputam os Jogos Olímpicos de Paris, né, pelo atletismo. 1929, Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Foi o primeiro campeonato nacional. 1945, primeira edição do Troféu Brasil. Essa Troféu Brasil se torna a principal competição nível nacional. 1942, primeira medalha do atletismo no Brasil, com Ademar Ferreira da Silva, no salto triplo. Então ele estabeleceu um recorde mundial nesse salto e depois foi bicampeão mundial em 56. Né? 1977, criação da CBAT no Rio de Janeiro. E em 94 ela foi para Manaus. 2001, alteração do nome da IAF, de Federação Internacional de Atletismo Amador,
para a Associação Internacional das Federações de Atletismo. E a IAAF, que conta com 214 países filiados, ela foi fundada em 1912, como a gente viu anteriormente, por 17 países. E desde 94 é sediada em Monte Carlo, em Mônaco. Dentre as diversas competições organizadas pela IAAF, é possível destacar qual? O Campeonato Mundial de Atletismo, que desde sua criação em 83 é disputado de 4 em 4 anos, e passou a ser bienal, né, de 2 em 2 anos, a partir de 93. O último foi em 2019, em Doha, no Catar. Todos os 214 países que fazem parte da IAAF também participam de associações continentais. Nós temos 6 ao total, né, para cada região. Aí elas são responsáveis pelas competições de suas regiões. Aqui nós pertencemos à Confederação Sul-Americana de Atletismo. Tá? A imagem do brasão dela ali. E do Brasil, o atletismo é regulado pela CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, que desde 1987 ficou responsável por organizar eventos esportivos no país e garantir a representatividade do Brasil nos eventos nacionais desde sua fundação. Então, ela organizou eventos como o Campeonato Mundial de Meia Maratona no Rio de Janeiro, em 2008, isso. Bom, vamos ver alguns momentos memoráveis. Em 1936, Olimpíada de Berlim, então Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro, isso na Alemanha nazista, né, de Hitler. E essa Olimpíada acontecendo em Berlim, o regime nazista queria provar a superioridade da raça ariana, e chegou lá esse atleta e ganhou 4 medalhas nas principais provas, né, 100 metros, 200 metros, 4 por 100, e no salto de distância. Isso depois na biografia dele, ele falou que ele ficou mais chateado, não foi nem a falta do cumprimento do Hitler, né, que já era esperado, mas o retorno ao país dele, onde que ele também foi ignorado pelo presidente do país dele, né, dos Estados Unidos, e voltou a entrar pela porta do fundo do ônibus, a poder frequentar só restaurantes exclusivos para negros, então ainda sofreu isso no próprio país dele. 1960, Olimpíada de Roma, Abebe Bikila, o etíope, ele foi escalado em cima da hora para substituir um outro atleta que tinha quebrado o tornozelo, e chegou no momento lá de correr, ele não achou um tênis adequado que ficava confortável no pé dele, e resolveu correr descalço a maratona, do jeito que ele treinava no país dele. E conseguiu ser o primeiro medalhista, o primeiro negro africano a ganhar uma medalha de ouro em Olimpíadas. E uma frase que ele deixou, que ele queria que o mundo soubesse que meu país, a Etiópia, sempre tinha conseguido suas vitórias com heroísmo e determinação. Olimpíada de Cidade do México, né, os dois medalhistas americanos erguendo o punho, né, um gesto que marcou lá a luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Em 1984, a Olimpíada de Los Angeles, a Brielle Anderson, ela chegou ao final da maratona, né, bem desidratada, com cãibra, mas ela fez questão de conseguir completar a prova, porque ela falou que talvez essa é a única oportunidade dela, por causa da idade já, de ela conseguir completar uma maratona, participar de uma Olimpíada. Então, ela foi um símbolo de superação. Alguns destaques recentes, né, do atletismo, alguns atletas de destaque. Usain Bolt. Usain Bolt é o único atleta tricampeão em duas modalidades de pista em Jogos Olímpicos de forma consecutiva, né, os 100 e os 200 metros. Bicampeão, tricampeão. Bicampeão consecutivo no 4 por 100 e o único atleta que ganhou 8 medalhas de ouro. 8 medalhas de ouro em prova de velocidade. E Helena Zembayeva, bicampeã olímpica,
Atualmente é o recorde olímpico, né? O recorde mundial de salto com vara é dela. A primeira saltadora feminina que atingiu os 5 metros. E ela bateu 28 vezes o recorde. Então ela vem sempre quebrando recordes. Mauri Maggi, primeira mulher, né, primeira campeã olímpica individual feminina do Brasil. E ela passou diversas superações, né, como lesão na Olimpíada de 2004, depois ficou suspensa por doping 2 anos e retornou sendo a primeira campeã olímpica feminina individual brasileira. Thiago Braz da Silva, ele é um campeão olímpico, né? Olimpíada do Rio de 2016. Ele é um dos únicos 9 atletas do mundo que consegue saltar, né? Acima dos 6 metros, né? Um salto com vara. Fabiana Müller, 2 vezes campeã mundial, campeã pan-americana, recordista brasileira e sul-americana. Então, ela tem um histórico de campeonato mundial e de pan-americano excelente, apesar de nunca ter conseguido um desempenho muito bom nas Olimpíadas, mas no campeonato mundial tem um desempenho muito bom. Isso. Jadel Gregório, salto triplo. Quebrou o recorde sul-americano que pertenceu ao João do Pulo. Isso foi esse recorde pertenceu ao João do Pulo há 32 anos. Ele foi lá e quebrou esse recorde. Foi campeão pan-americano também. Bom, gente, não deixe de seguir a nossa página no YouTube, que a gente vai estar dando prosseguimento aos outros conteúdos da disciplina de atletismo. Muito obrigado.